Olá, bom dia. Você precisa saber o que almeja, mas quando souber, deixe que ela o leve, e se ela parecer desviá-lo do caminho, não pare, porque talvez esse seja o lugar onde você instintivamente queria estar, e se você estancar e tentar permanecer onde sempre esteve, secará. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuli e hoje vamos dar continuidade àquela série sobre a opinião dos outros, parte 2. Eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento. Estamos falando de Deus na visão dos outros e se referindo àquele Deus do Antigo Testamento. Em momento algum, aqui se falou de Jesus, porque essa conversa fica para outra oportunidade. Mesmo que no Concílio de Nicéia, Jesus passou a ser as três pessoas da Santíssima Trindade, ele mesmo, Jesus, Filho de Deus, ele mesmo, o próprio Deus, e ele, o Espírito Santo. Mas isso é obra de ficção. Mesmo assim, não estamos aqui para falar sobre o legado de Jesus. Jesus é claramente um personagem de ficção, na minha opinião, de tantas traduções que fizeram. Tinha 300 e poucos evangelhos, e no Concílio de Nicéia ficaram aqueles 4. Ele é apenas uma figura dominante na cultura ocidental que pregava a paz, mas foi usado para justificar as cruzadas e a Inquisição. O mesmo evangelho que proclamou e serviu de base para o direito divino dos reis, frequentemente perseguido, os cristãos frequentemente perseguiram até mesmo outros cristãos. Como afirmou o Papa João Paulo II de repetidas vezes, que os cristãos não podiam dar as boas-vindas ao terceiro milênio sem arrepender-se de seus pecados. O cristianismo desafiou as nações vigentes de que seria uma vida virtuosa. Enquanto Aristóteles citava a prudência, a justiça, a coragem e a temperança como as virtudes da vida, o personagem Jesus enfatizava a humildade e a paciência. Enquanto Buda falava na compaixão como uma atitude dos iluminados, Jesus exigia feitos. Quando as autoridades romanas exigiram que São Lourenço, um dos primeiros mártires cristãos, mostrasse a riqueza da igreja, ele lhes mostrou os famintos e os doentes. Shakespeare inventou o humano, o cristianismo descobriu o indivíduo. O legado da cristandade medieval tem também o seu lado sombrio. Desde o Natal de 800, quando Leão III coroou Carlos Magno como imperador, política e religião tornaram-se indissociáveis. Os resultados são mistos. Se o Estado não tivesse defendido o cristianismo, a Europa provavelmente seria muçulmana, hoje, toda. Está quase chegando lá. Mas as cruzadas, com o objetivo de libertar a Terra Santa das mãos dos turcos, foram uma desculpa para a pilhagem. A união entre Estado e Igreja justificou quase todas as ações militares. O Novo Testamento esboçou os fundamentos de uma sociedade cristã e a Idade Média fez um longo esforço para criá-la. Em 1252, o Papa Inocêncio IV permitiu a tortura dos suspeitos. 2 séculos depois, os reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, criaram outra Inquisição para descobrir e banir judeus e muçulmanos convertidos que professavam suas religiões às escondidas. Milhares, mulheres idosas e crianças foram torturadas e seus descendentes proibidos de frequentar as universidades e ocupar cargos públicos. Nos séculos seguintes, ampliariam as suas listas de hereges para incluir protestantes e praticantes de feitiçaria. A reforma abalou a cristandade,
mas também, eu reconheço, libertou novas energias. Os protestantes traduziram a Bíblia do latim para os vários idiomas europeus e encorajaram os estudos bíblicos para os leigos. Missionários europeus que partiram da Europa para a Ásia, África e América carregaram consigo a bandeira do colonialismo e do imperialismo. Mas foram eles também, principalmente os jesuítas do século XVI e os protestantes do século XIX, que desenvolveram a forma escrita dos idiomas nativos, sem falar em gramáticas e dicionários. Nesse sentido, preservaram culturas locais que teriam desaparecido. Fundaram escolas e hospitais, mudando as condições de vida nessas localidades. À medida que o mundo já se encontra, quase na terceira década do terceiro milênio, ele parece mais distante do movimento iniciado pelo nascimento de Jesus. O cristianismo ainda é perseguido. Só no século XX, houve muito mais mártires, especialmente sob Hitler e Stalin, que todas as vítimas condenadas pelos Césares. Não nego a história é a história. Porém, não custa nada indagar. A história de Jesus de Nazaré é realmente verdadeira? Fica a pergunta para a sua resposta e para a sua reflexão. Oscar Wilde nos ensina que devemos escolher os nossos amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito nem os maus de hábitos. Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles não quero resposta, quero meu avesso. Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Por isso, só sendo louco, quero os santos para que não duvide das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Assim como Oscar Wilde, escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. E foi Vinícius de Moraes quem falou que mesmo que as pessoas mudem suas vidas, se reorganizem, os amigos devem ser amigos para sempre, mesmo que não tenham nada em comum, somente compartilhar as mesmas recordações. Pois boas lembranças são marcantes, e o que é marcante nunca se esquece. Uma grande amizade, mesmo com o passar do tempo, é cultivada assim. Qual é o amigo ideal para você? Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Quero-os metade infância e outra metade velhice. Criança, para que não esqueça o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou, pois os ventos loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que isso chama-se normalidade. E normalidade é uma ilusão imbecil estéril. E assim que eu quero meus amigos, de todos os tipos. Eu sou Jonas Luiz da Silva Velo de Capuí.
Para estando em matéria de religião, quanto mais se estuda, mais ficamos convencidos de que o homem nunca adorou nada além dele mesmo. Basta lembrar do tempo em que todas as pessoas acreditavam em Deus e a igreja governava. Esse período foi chamado de Idade das Trevas. Acreditar é mais fácil do que pensar. Daí existirem muito mais crentes do que pensadores. Nos evangelhos, o mundo e o mal são termos empregados mais ou menos como sinônimos. Os homens não ousam confessar, nem mesmo a seus corações, as dúvidas que têm a respeito desses assuntos. Eles valorizam a fé implícita e disfarçam para si mesmo a sua real descrença, por meio das afirmações mais convictas e do fanatismo mais positivo. Sou, portanto, levado a concordar com David Hume, para a qual a forma mais comum da loucura é a crença apaixonada no papavelmente falso. Essa é a principal ocupação da humanidade. E vamos em seguida ver o que disseram os outros sobre Deus do Antigo Testamento. Parte 2. Richard Dawkins, autor do livro Deus é um Delírio, disse que o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida ético e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Para Sanherres, em todo homem dorme um profeta, e quando ele acorda, há um pouco mais de mal no mundo. E.M. Cioran afirma que tem de ser dito, e em voz alta, que não faz mais sentido falar de escolas inspiradas na fé ou ensino inspirado na fé, do que em ciência baseada na superstição ou em debate baseado no terror. Simon Blackburn falou que o cume da tolerância é mais rapidamente alcançado por aqueles que não andam carregados de convicções. E Alexandre Scheire afirma que qualquer indivíduo que realmente acredite que seres supra-humanos concederam à nossa raça informações sobre os objetivos de sua existência e do mundo ainda está em sua infância. Arthur Schopenhauer afirma que a palavra de Deus para ele é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana. A Bíblia, uma coleção de lendas honradas, mas ainda assim primitivas, que não são bastante infantis. Albert Einstein afirma que a religião é uma instrução para mendigar o céu, que seria muito difícil merecer. Padres são os intermediários dessa mendicância. Arthur Schopenhauer afirma que somos ambos ateus. Apenas acredito num Deus a menos que você. Quando você entender porque rejeita todos os outros deuses, entenderá porque eu rejeito o seu.
Stephen Harry Roberts fala-se numa discussão, um dos muitos que gostaria de saber tudo, mas se recusa a aprender qualquer coisa, nos perguntar a respeito da continuação da vida após a morte, a resposta mais adequada e mais correta é: após a morte, você será o que era antes de nascer. Em outras palavras, porra nenhuma. Richard Dawkins: os deuses são a encarnação do que nunca poderemos ser, o cansaço de todas as hipóteses. Fernando Pessoa: se não há um Deus, estamos corretos. Se há um Deus indiferente, não sofreremos. Se há um Deus justo, não temos nada a temer pelo uso honesto da racionalidade. Mas, se há um Deus injusto, temos muito a temer, assim como o cristão. George H. Smith: se uma proclamação pública repentinamente anunciasse a anulação de todas as leis criminais, imagino que nenhum de nós teria coragem de ir para casa sob a proteção das causas religiosas. Arthur Schopenhauer: a religião pode ser comparada a alguém que pega um cego pela mão e o guia, pois este é incapaz de enxergar por si próprio, tendo com preocupação chegar ao seu destino, não observar tudo pelo caminho. Arthur Schopenhauer: eu jamais iria para a fogueira por uma opinião minha, afinal não tenho certeza alguma. Porém, eu iria pelo direito de ter e mudar de opinião quantas vezes assim eu desejasse. E o autor desconhecido? O autor desconhecido é o mais famoso cara que existe no mundo e suas tiradas são fantásticas. Uma visita ao hospício mostra que a fé não prova nada. Frederico Nietzsche: não confio em gente que sabe exatamente o que Deus quer que elas façam. Sempre coincide com aquilo que elas próprias desejam. Susan Brownell Anthony: mitologia é o nome que damos às religiões dos outros. Joseph Campbell: o homem é tão egoísta que é preciso falar em recompensa em outra vida para que ele pratique o bem nesta vida. Walter Wayne: Deus é um ser mágico que veio do nada, criou o universo e tortura eternamente aqueles que não acreditam nele, pois os ama. Steve Knight: o maior pecado contra a mente humana é acreditar em coisas sem evidências. A ciência é somente o suprassumo do bom senso, isto é, rigidamente precisa em sua observação e inimiga da lógica falaciosa. Thomas H. Howlett: os homens pensam que a epilepsia é divina meramente porque não a compreendem. Se eles denominassem divina qualquer coisa que não compreendem, não haveria fim para as coisas divinas. Hipócritas disse: não importa quão feliz me deixe, se não é verdadeiro, se não é real,
e muito obrigado. É assim que penso quanto aos deuses e mitos de todas as religiões. Francisco Saiz. Não há no mundo amor e bondade bastantes para que ainda possamos dá-los a seres imagináveis. Frederico Nietzsche. O universo não apresenta qualquer evidência de uma mente dirigente. Todos os bons intelectos têm repetido, desde o tempo de Bacon, que não pode haver qualquer conhecimento real senão aqueles baseados em fatos observáveis. Augusto Comte afirma-se: não sei com quantas veracidades que certo pensador hindu acreditava que a Terra estava apoiada em um elefante. Quando lhe perguntaram no que o elefante se sustentava, respondeu que se sustentava numa tartaruga. Quando lhe perguntaram sobre o que a tartaruga se sustentava, ele disse: estou cansado disso, vamos mudar de assunto. E isso ilustra o caráter insatisfatório do argumento da causa primeira. Para Bertrand Russell, a religião nunca será capaz de reformar a humanidade, pois religião é escravidão. E Robert G. Ingersoll afirma que sempre que a moralidade se baseia na teologia, sempre que o correto se torna dependente da autoridade divina, as coisas mais imorais, injustas e infames podem ser justificadas e estabelecidas. Ludovic Flaubert fala que as características que foram dadas ao ser verdadeiro das coisas são características do não ser, do nada. Construiu-se o mundo verdadeiro a partir da contradição com o mundo efetivo. De fato, o mundo verdadeiro é um mundo aparente, à medida que não passa de uma ilusão ótica de ordem moral. Frederico Nietzsche. As pessoas vão à igreja pelos mesmos motivos que vão à taverna, à nossa bodega, para estupefazerem-se, para esquecerem-se de sua miséria, para imaginarem-se, de algum modo, livres e felizes. E Mikhail Bakhtin fala que nada, nossa ciência não é uma ilusão. Ilusão seria imaginar que aquilo que a ciência não nos pode dar, podemos conseguir em outro lugar. E Sigmund Freud diz que não é possível convencer um crente de coisas alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. E o nosso inesquecível Carl Sagan faz algumas perguntas muito interessantes sobre Deus. Ele diz: Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Então não é onipotente. É capaz, mas não deseja? Então é malevolente. E é capaz e deseja? Então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja? Então, por que chamamos de Deus? Epicuro, você disse que acredita na necessidade da religião. Seja sincero. Você acredita mesmo na necessidade da polícia?
H.L. Mencken: se é certo que um Deus fez este mundo, não queria ser esse Deus. As dores do mundo dilacerariam o meu coração. Arthur Schopenhauer: a fé é o eufemismo para preconceito e a religião é um eufemismo para a superstição. Paul Keller: o médico vê o homem em toda a sua fraqueza, o jurista o vê em toda a sua maldade e o teólogo em toda a sua imbecilidade. Arthur Schopenhauer: a ciência está aberta à crítica, que é o oposto da religião. A ciência implora para que você prove que ela estará errada, que é todo o conceito, enquanto a religião o condena se você tentar provar que ela está errada. Ela diz: aceita com fé, calha a boca. Jason Stock: os teólogos dizem, isso são mistérios insondáveis. Ao que respondemos: são absurdidades imaginadas por vós próprios. Começais por inventar o absurdo, depois fazei-nos dele a imposição como um mistério divino, insondável, e tanto mais profundo quanto mais absurdo. É sempre o mesmo procedimento. Credo quis absurda, creio porque é absurdo. Mikhail Bakhtin: religiões são como pirilampos, só brilham na escuridão. Sébastien Fauré: a ideia de um ente supremo que cria um mundo no qual uma criatura deve comer outra para sobreviver, e então proclama uma lei dizendo: não matarás, é tão monstruosamente absurda que não consigo entender como a humanidade a tem aceito por tanto tempo. Todo dia temos exemplo em casa, gente cuidando de galinha, dando água e dando de beber e dando de comer para depois matá-la. E boi e vaca, para depois ir para a churrasqueira, feito animais. Peter de Varese: se os bois e os cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte similares às do homem, os cavalos pintariam os deuses sobre a forma de cavalos, e os bois pintariam os deuses sobre a forma de bois. Xenófanes: é certamente prejudicial que as almas tornam uma heresia acreditar no que é provado. Galileu Galilei: a verdade nunca perde em ser confirmada. Essa foi atribuída ao genial William Shakespeare. Para os peixinhos do aquário, quem troca a água é Deus. Mário Quintana: por simples bom senso, não acredito em Deus, em nenhum. Charles Chaplin: o puro espírito é uma pura estupidez. Retire o sistema nervoso e os sentidos, o chamado envoltório mortal, e o resto é um erro de cálculo. Isso é tudo. Hipácia: a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como um ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. Sigmund Freud: pode-se avaliar a inteligência de uma pessoa pela quantidade de incertezas que ela pode suportar. Immanuel Kant: o jeito de ver pela fé é fechar os olhos da razão. Benjamin Franklin: eles vieram com a Bíblia e a sua religião,
roubaram nossa terra, esmagaram o nosso espírito e agora nos dizem que devemos ser agradecidos ao Senhor por sermos salvos. Chefe Pontiac. A ciência tem provas sem certeza. Os teólogos têm certeza sem qualquer prova. Arlen Montagu. Para mim, um homem rezando e outro portando um pé de coelho para lhe dar sorte são igualmente incompreensíveis. H.L. McCain. Enquanto o padre, esse negador, caluniador e envenenador da vida por profissão, for aceito como uma variedade de homem superior, não poderá haver resposta à pergunta: qual é a verdade? A verdade já foi posta de cabeça para baixo quando o advogado do nada foi condenado com o representante da verdade. Frederico Nietzsche. Se Deus existisse, só haveria para ele um único meio de servir à liberdade humana. Seria o de cessar de existir. Mikhail Bakhtin. À medida que buscamos as origens, vamos nos tornando caranguejos. O historiador olha para trás até que finalmente também acredita para trás. A. Malcote. O que é mais provável que a natureza quebre suas leis e permita um milagre. Ou que alguém esteja mentindo ou se iludindo. Albert Einstein. O fato de um crente ser mais feliz que um cético não é mais pertinente do que o fato de um homem bêbado ser mais feliz que um homem sóbrio. George Bechal. Fé significa não querer saber o que é verdade. Frederico Nietzsche. Religião é uma coisa excelente para manter as pessoas comuns quietas. Napoleão Bonaparte afirma que Deus fez isso não é nada mais do que uma admissão de ignorância vestida enganosamente como uma explicação. Peter Hawkins. O escopo da ciência é limitado? Sim, sem dúvida. Limitado a tratar aquilo que existe, não aquilo que gostaríamos que existisse. André Calcian. A fé não é racional, é emocional. Crentes reagem emocionalmente quando sua fé é contestada. No fundo de suas mentes, sabem que acreditam no mito e têm medo de que a sua crença desabe na presença da lógica. E é por isso que diferenças religiosas levam à guerra, mas não à aritmética. Quanto menos evidência existe em favor de uma ideia, maior a paixão, maior a violência. Bertrand Russell. Não sou um ateu total. Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não o encontro. Frederico Nietzsche. Governar acorrentado a mente através do medo de punição de outro mundo é tão baixo quanto usar força. Por isso,
eu jamais iria para a fogueira com uma opinião minha, afinal, não tenho certeza alguma de absolutamente nada. Porém, eu iria pelo direito de ter e mudar de opinião quantas vezes eu quisesse. Eu também, assim como Frederico Nietzsche, não tenho medo das perguntas difíceis. Tenho pavor das respostas fáceis. Por hoje é só. E amanhã nós apresentaremos o terceiro e última parte desta série A Opinião dos Outros. Eu sou João Luiz da Silva Vírgula de Capuí. E muito obrigado por me acompanhar diariamente aqui nestas reflexões sobre hipoquência.